O nosso entrevistado de hoje é o superintendente do Polo de Araçatuba, da Raízen, Wellington Altran. Ele está aqui para falar de expansão, oportunidades de emprego, atuação da empresa em Araçatuba e também em outros municípios da região. Bom dia, Wellington, muito obrigado aí por ter nos atendido, porque eu sei que seu dia está corrido, você está participando do Congresso de Bioenergia da UDOP, né, ou Congresso Nacional da Bioenergia, mas arranjou um tempinho para vir falar com a gente. Vamos lá, quantas unidades da Raízen estão sob a sua superintendência e onde elas estão localizadas, ou pelo menos a maior parte delas? Bom dia, Marcelo, bom dia, Jonathan, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Eu também sou ouvinte da Jovem Pan, então muito grato estar aqui com vocês. Hoje, sobre minha responsabilidade, estão as unidades que a gente chama Polo Araçatuba. São 3 unidades. Unidade deste Vale, aqui em Araçatuba, unidade Benalco, em Bento de Abreu, e a unidade Univale, em Valparaíso. Eu sou de Valparaíso, eu lembro da Univale desde sempre. Uma usina que, não sei se continua do mesmo tamanho, porque para mim, quando criança, a gente acha que tudo é muito grande, mas ela era gigantesca, não é? Imagino, continua sendo a maior da região, a maior planta industrial da região, não? Não, a Univale, ela cresceu muito, hoje ela é uma unidade de 3 milhões e 100 mil toneladas por ano, é uma das maiores unidades aqui da região. Do polo que eu atendo, ela é a maior, ela é a maior unidade, mas nós temos aqui a Gasa, lá em Andradina, que também é da Raízen, que é uma unidade um pouco maior, e outras aqui na região. Mas a Univale, daquela época para cá, ela cresceu muito, ela ampliou, fez cogeração de energia, e ela está agora também no processo de expansão disruptivo da Raízen, que é a planta de etanol de segunda geração, que está em obras lá no momento. Inclusive um investimento lá para a cidade, que tem gerado muitos empregos, investimento de 1,2 bilhões de reais que está sendo realizado lá em Valparaíso. Olha, muito bom. Quando a gente fala álcool de segunda geração, é aquele que reaproveita ainda a palha e o restante do bagaço? Marcelo, é isso. O etanol ele é feito de 2 formas, né? É feito através do caldo da cana, então a gente moe a cana, tira o caldo, lá tem os açúcares, esses açúcares são fermentados e a gente gera o etanol. Esse é o etanol comum que a gente acha no nosso dia a dia, que é o etanol de primeira geração que a gente chama. E a Raízen ela é a primeira empresa no mundo que consegue fazer a partir do bagaço, que é um subproduto da cana, é o etanol de segunda geração. Então isso consegue agregar, tem o potencial de agregar até 50% a mais de etanol numa mesma área cultivada. A gente consegue fazer 50% a mais de etanol sem plantar nenhum pé de cana a mais. Olha, que bom. E aí o conceito de sustentabilidade ganha ainda mais força na prática, né? Porque você tem menos resíduo. Embora eu imagine que o bagaço e a palha vocês também utilizam como biomassa para cogeração de energia elétrica nas plantas. Com certeza. Hoje aqui na Univale a gente cogera, toda a energia que a Univale cogera, ela seria suficiente para abastecer uma cidade do tamanho de Araçatuba. Porém, a gente tem visto que no momento a energia não tem sido uma das necessidades maiores do país, inclusive os preços não estão tão satisfatórios. E a gente está pretendendo aumentar as eficiências das nossas plantas, reduzir o consumo de bagaço para geração de energia e para geração de vapor que a gente utiliza nas nossas plantas, tornar nossas plantas mais eficientes. A gente teria assim, uma sobra de bagaço. Também começar a utilizar a palha da cana-de-açúcar, ela é pouco utilizada hoje como matéria-prima para que a gente queime nas caldeiras, substituindo o bagaço, e aí sim o volume de bagaço adicional ser destinado à produção do etanol. Muito bom. E aí quando a gente fala nestas 3 unidades aí que estão sob a sua superintendência, a gente está falando de quanto de produção de açúcar e álcool para ficar nos 2 produtos que a gente tem no imaginário, que são o que as usinas e destilarias, me permita chamar assim, porque nem todo mundo da área gosta de falar dessa forma, né? Mas enfim, açúcar e álcool, que são os 2 principais ou maiores produtos. Qual é o volume que você produz nas 3 plantas? Hoje na Raízen a gente não fala mais usina, a gente fala bioparque. Bioparque, não falei? Em função de toda a bioenergia que a gente está produzindo e todo o propósito que a empresa está trazendo, se tornar uma empresa disruptiva no setor, muito focada em sustentabilidade. Hoje nas unidades a gente esmaga o equivalente a 32.200 toneladas por dia. Isso é suficiente um dia pelo outro na média para produzir 2.400 toneladas de açúcar dia e 1.200 metros cúbicos de etanol por dia. O que significa 2.400 toneladas de açúcar? Se a gente pegar aqueles caminhões carreta que a gente vê na rodovia, o simples,
é equivalente a 80 caminhões daquele por dia carregados. 80? 80 caminhões de Meu açúcar, Deus. com 30 toneladas cada, e 40 caminhões, né, tanques, com 30 mil litros cada um de etanol. E quantos colaboradores estão ali sobre o jugo de Wellington Altran? Hoje, só complementando a pergunta anterior, hoje o nosso polo, as 3 unidades, ele compreende uma área agricultável em torno de 97, 98 mil hectares, entre cana própria e cana de fornecedores. E para fazer toda essa moagem dia, toda essa produção de etanol e de açúcar, a gente conta com um quadro em torno de 2.200 colaboradores nas 3 unidades. 2.200 colaboradores. Vamos lá, é bastante gente, é uma pequena cidade aí produzindo muito, não é? E nestas cidades e nas regiões aí que você citou, existem planos de expansão da Raízen? Existem planos sim. São 2.200 colaboradores, como eu disse na pergunta anterior, fora terceirizados. Existem mais de 1.000 terceirizados que prestam serviços diretos, né, além dos indiretos, que a gente sabe que é um número muito maior. Então, assim, mostra que é muito importante as unidades, as usinas, né, os bioparques, aqui para a região, como geradores de emprego, como movimentadores da economia. A gente sabe o tanto que a própria terra, né, valorizou em função de ter esse recurso adicional aqui. Como eu disse anteriormente, a gente está com um plano de expansão na unidade Univalen, onde a gente está construindo lá uma planta de etanol de segunda geração, que é o etanol feito a partir do bagaço da cana. É uma tecnologia que comercialmente, em larga escala, só a Raízen domina. No ano anterior, a gente já produziu 30 milhões de litros na Costa Pinto, onde tem a primeira planta nossa. E a gente está construindo aqui na Univalen a nossa planta, a primeira planta aqui da regional. Essa expansão está movimentando 1,2 bilhões de reais de investimento na construção da planta. Uma parceria forte com a Prefeitura de Valparaíso, que viabilizou essa liberação rapidamente para a gente, e trouxe esse investimento para o município, ajudou a gente a trazer esse investimento aqui para a região. Além disso, tem um investimento na indústria da Univalen já existente, no 1G, que a gente chama, em torno de 250 milhões de reais, nas adequações do parque, para aumento de caldeiras, enfim, adequar o parque para receber essa planta anexo do etanol de segunda geração. E hoje a gente está em torno de 450, 500 colaboradores trabalhando na construção dessa planta, que deve ficar pronta e começar a operar dentro de 12 meses. A gente deve ter um pico de até 1.600 colaboradores trabalhando nessa obra. E após a obra ficar pronta, a gente vai ter em torno de 170 colaboradores trabalhando diretamente na produção de etanol de segunda geração. Muito bom, hein? Deste Vale Benalco tem planos também? O investimento eu sei que é constante, né? Mas de expansão? De expansão, essas unidades, que a gente chama de unidades satélites, que são unidades menores, elas vão estar contribuindo com o etanol de segunda geração, fornecendo o bagaço. Perfeito. Então o bagaço daqui ela vai estar indo para o excedente, né? Vai estar indo para a Univalen, onde vai ser necessário lá somar todos esses bagaços para fazer a produção de 82 até 82 milhões, a potencial da planta, de litros de etanol por safra. Olha, você estava falando aqui de mais colaboradores, sempre precisa de mais, e é algo que a gente trata com frequência, com recorrência no Jornal da Manhã. A necessidade de o trabalhador, tanto aquele que almeja entrar no mercado de trabalho, quanto aquele que quer subir um degrau, se capacitar, se reciclar, fazer cursos de forma constante, não deixar de ganhar conhecimento. Aliás, esta foi uma fala de Marie Gachira, quando esteve aqui no programa, em maio, salvo engano, ressaltando a importância de o profissional nunca deixar de estudar. Aliás, não parar de estudar nunca. Isso se ele quiser, obviamente, ascender profissionalmente. E aí a minha pergunta para você, então, Wellington, qual é o perfil profissional de forma geral? Eu sei que são muitos os cargos, muitas as vagas, mas de forma geral, qual é o perfil do profissional que a Raízen está buscando, ao menos nas unidades sob a sua superintendência? Hoje a gente está com em torno de 40 vagas aqui nas 3 unidades em aberto, então a gente está sempre contratando. Inclusive, quem queira participar do nosso processo, por favor, enviar currículo para rhunivalen@raizen.com, onde a gente vai retornar para vocês, vai fazer o contato. Como eu disse, são vagas diversas. A gente atua na área agrícola, onde a gente tem vagas para operadores, operador de trator, operador de colhedor, auxiliares. Então, são pessoas com conhecimentos nessas áreas, com experiência prática ou um pouco de experiência, para que a gente possa desenvolver essas pessoas.
A gente atua na área de oficina automotiva, onde a gente tem vagas para mecânicos, eletricistas, então pessoas com conhecimentos nessas áreas também. A gente tem vagas. E na área industrial, onde a gente tem vagas para operadores de produção de etanol, operadores de produção de açúcar, eletricistas industriais, mecânicos, soldador. Então as vagas são diversas, tem muita oportunidade. E agora com o E2G, a gente vai estar gerando mais 170 empregos adicionais aqui na região. A gente já tem um quadro em torno de 35 pessoas que estão sendo treinadas já em outras plantas nossas existentes para operar esse E2G daqui a 12 meses. E vamos ter um pico de contratação ali por volta de março, abril, ali, fevereiro, março, as seleções, para que essas pessoas entrem ali em abril e maio, mais 140 vagas, vamos estar abrindo ali para etanol de segunda geração, muito voltada na área industrial, ali na virada da próxima safra, de março para abril. Muito bom. Então vamos repetir aqui para quem está nos ouvindo que mande currículo para RH Univalen, e Univalen é com N de navio ou M de Marcelo? M de Marcelo. RH Univalen com M de Marcelo, @raizen.com. É isso. Wellington, eu vou pedir para que você continue aqui, porque já são 8 horas e 30 minutos, e lá se foram mais de 10 minutos de entrevista. Quando o conteúdo e o entrevistado são bons, é assim, o tempo passa, a gente nem percebe. E o pessoal está entrando aqui na live, provavelmente, inclusive, o Wellington deva conhecer algumas dessas pessoas, como Matheus Vilela, acabou de entrar, Bioparque da Benalco da Raiz está acompanhando a live, Walter Roque está assistindo, ele que é lá do Instituto Ilan, juntamente com a Maria, que é secretária do Instituto Liberal da Alta Noroeste, e Rodrigo Andolfato, integrante, todo mundo acompanhando, Alex Santana, falando aqui, Raizen gigante, muito bom, Madalena Celone, sabendo aqui de todas as informações que o Wellington Altra está passando. Vamos lá, quem mais? A Magali Ferreira Pinto também entrou. E deixa eu te falar aqui, Wellington, que assim que eu cheguei no jornal, comentei com você, entrou aqui, ó, eu vou falar o nome, se eu falar errado você me corrige, eu acho que é apelido, Faê? É isso? Faê? Faê entrou perguntando se pode fazer questionamentos para o Wellington. Pode sim. Então mande alguma pergunta para ele. Profissional melhor, se for pessoal eu faço depois do programa, tá bom? É isso. 8 horas 31 minutos, a gente vai para um rápido intervalo, são 2 minutinhos apenas, e daqui a pouco a gente volta. 8 horas 46 minutos, vamos à segunda e última parte da entrevista de hoje. Quem continua aqui comigo no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é o superintendente do Polo de Araçatuba da Raizen, o Wellington Altran. No primeiro bloco, falou bastante aqui sobre as unidades que estão sob a sua superintendência, Univalen, Benalco e Destivale, Univalen em Valparaíso, Benalco em Bento de Abreu, Destivale aqui em Araçatuba. Falou que tem oportunidade, tem pelo menos 40 vagas lá, e se você quiser ter acesso a uma delas, a concorrer, a ser contratado pela Raizen, mande o seu currículo para RH Univalen, com M de Marcelo no final, rhavalen@raizen.com. Aí o Wellington ele me lembrou ao final do bloco que, embora o e-mail seja o da Univalen, as vagas são para as 3 unidades. Então, querendo fazer parte do time de alguma delas, pode mandar para este e-mail, rhavalen@raizen.com. Ô Wellington, vamos começar este segundo bloco. Quero te fazer uma pergunta pessoal, isso sempre é interessante, o nosso público gosta muito também, que é a gente contar a trajetória profissional do nosso entrevistado. Qual é a sua formação e como você galgou aí sua carreira profissional até chegar à superintendência da Raizen? Vamos lá, Marcelo, obrigado pela pergunta. Eu sou uma pessoa aqui da região, sou natural de Andradina. Meu pai e minha mãe até hoje moram em propriedade rural, moram em sítio. Eu morei minha vida toda em sítio e com muito esforço, muito trabalho, desde cedo sempre ajudei nas atividades, manuseando a terra, são produtores de hortaliças, conseguiram dar uma condição boa para os filhos. Eu sou engenheiro agrônomo, sou formado pela Exalc USP, tenho um irmão também formado em medicina pela USCar,
Então essa família muito humilde, com muito trabalho, conseguiu formar os filhos. Somos as primeiras pessoas formadas aí da nossa família. Quais os nomes dos seus pais? Aloysio Altran e Valdete Altran. Muito bom, Aloysio e Dona Valdete. E aí de Piracicaba, você começou onde? Se formando em engenharia agronômica. Eu tive uma graduação onde eu já procurei trabalhar na graduação, fiz muito estágio, isso é um diferencial muito grande, sempre tive contato com empresas, sempre trabalhei, sempre foi voltado ao setor, então já conhecia muitas unidades e todo o setor já desde 2006, quando eu ingressei no estágio, ingressei na faculdade em 2005. Então isso para mim facilitou muito, porque eu já saí da universidade com conhecimento técnico, conhecimento de pessoas elevado. Logo que eu formei, início de 2010, eu trabalhei um período com a minha família, estava precisando estava com alguma necessidade, estavam passando por alguns problemas. E em 2011, lá em Andradina de Osso Natural, procurei a equipe da Gasa, onde conheci algumas pessoas, fiz um processo seletivo lá na Gasa e ingressei em abril de 2011. Comecei como líder de plantio, trabalhando em plantio manual, que na época ainda existia, e fui trilhando minha carreira. Assim que teve uma oportunidade como engenheiro, eu entrei como engenheiro júnior e fui trabalhando, engenheiro pleno, engenheiro sênior. Passei por vários processos de desenvolvimento, tanto profissional quanto comportamental. Cheguei a uma supervisão de preparo de solo e plantio, uma supervisão de tratos, uma supervisão de colheita também passei por um ano. E vim aqui para a região de Araçatuba, na unidade Bento de Abreu, onde eu fui gerente por 2 anos, em 2020 e 2021. E desde 2022 estou nessa função de superintendente, onde eu atendo aqui o polo, as 3 unidades. Então, reforçando, eu tenho uma origem muito humilde, me esforcei, trabalhei, aproveitei as oportunidades que a Raizen deu. E aí, para você que está procurando uma empresa que dá oportunidades, a Raizen é uma empresa muito forte, que busca desenvolver equipe, busca desenvolver pessoas. Tem muita oportunidade. O nosso plano de crescimento ele vai gerar muitas vagas. A gente até 2030, a Raizen, com o plano de expansão que ela tem, deve gerar mais 5.000 vagas de emprego na empresa. Então vai ter muita oportunidade para crescimento, para desenvolvimento, para quem inclusive hoje está dentro da empresa. Né? Então vamos se dedicar, vamos se esforçar, vamos estudar, vamos se aperfeiçoar nos rumos que a empresa está tomando, que vai ter muita oportunidade e a empresa ela é muito forte nisso. Olha, eu preciso, na verdade, parabenizar o setor de comunicação de vocês, porque a sua fala com a da Marie, que esteve aqui meses atrás, está super alinhada. Guardadas aí as devidas proporções, ela falou a mesma coisa. E aqui a gente sempre dá notícia, Wellington, sempre não, mas de forma recorrente, assim, vagas que existem e não são preenchidas por falta de capacitação. E eu sempre cito um caso de um frigorífico de Andradina que abriu 80 vagas no início do ano e recebeu 25 currículos. E destes 25, menos de 20 vagas acabaram sendo preenchidas, algumas por falta de qualificação, não se adequava ao perfil, ao que eles procuravam, enfim. Então, você vem aqui falar exatamente do que a gente toca todo santo dia, como quando falamos em mercado de trabalho, da necessidade de o trabalhador se capacitar, qualificar, treinar, chame como quiser. E oportunidade para isso não falta. Existem cursos gratuitos do Sistema S, existem cursos que você pode fazer de forma autodidata pela internet, existem cursos pagos e muito bons que você pode fazer também. Então, não justifica a pessoa não ganhar conhecimento, não se reciclar, querendo almejar um cargo mais alto, não é? Um exemplo foi Maria em maio e agora o Wellington Altran aqui falando com empolgação. A Raquel da comunicação que está aqui junto com a gente, olha, parabéns para vocês lá, viu, que o pessoal tá alinhado. O discurso tá muito condizente e eles absorvem de fato as políticas, as mensagens, a missão, a visão, os valores da empresa. É isso, né? A importância da comunicação, inclusive, já aproveito para fazer propaganda para o pessoal da minha área, viu? Você que tem uma empresa aí que não dá valor à comunicação, preste atenção. Mensagem, discurso, conhecimento, é tudo, ainda mais em época de ESG, que você tem que dar transparência, que você tem que se comunicar bem. É isso, por falar em comunicação, tem mais gente entrando aqui nas nossas mídias sociais, Wellington. Ó, Larissa Alves entrou, a advogada Leila Stellucci Sgalho entrou também, Janice Belo, que está assistindo,
enfim, fora todo o pessoal que a gente já citou, deixa eu dar uma olhada aqui no nosso WhatsApp. Rodrigo Andolfato continua, Rodrigo Treco também. Eu vou, inclusive, o Wellington, te pedir um favor. Quando terminar o programa, dá uma olhada, Raquel, fica a dica também, dá uma olhada lá na minha página no Facebook, jornalista Marcelo Teixeira, porque o pessoal faz comentário e eventualmente faz pergunta que eu não consigo retransmitir na totalidade para o entrevistado. Então, se vocês puderem fazer a gentileza de entrar, dá uma olhada nos comentários, responde, se o pessoal fizer alguma pergunta lá que vocês consigam de bate-pronto dar a resposta, ou mesmo depois façam isso. E a Isabel Junqueira acabou de entrar também, parabenizando o Wellington pela trajetória. Wellington, vamos relembrar então, para continuarmos aqui na pegada de vagas de trabalho. Você disse que até 2030, 5.000 vagas de emprego, isso só aqui na sua região de atuação ou em todo o grupo Raizen? Não, em todo grupo. Todo grupo, 5.000. 5.000 vagas diretas. Diretas. Vale a pena a gente lembrar, então, que é o seguinte. Hoje existem uma série de funções que no futuro ou mudam ou mesmo acabam, mas outras vão surgir. Eu imagino que o que você esteja falando são de vagas que hoje existem. Mas vamos pensar o seguinte, em época de chat GPT, inteligência artificial, tudo isso, novas funções vão surgir. Assim como lá no passado existia, por exemplo, o cortador de cana, e hoje não mais, porque está tudo mecanizado, existe muita oportunidade para o pessoal da área de tecnologia da informação, TI. Então você que está nos assistindo, preste atenção também que você, embora esteja hoje em uma vaga, você é engenheiro agronômico, você é agrônomo. Daqui a pouco ele tem que utilizar cada vez mais ferramentas tecnológicas, então você precisa também se aperfeiçoar, não é? E aí, a gente está falando de 5.000, dado o panorama de hoje. Isso pode mudar facilmente, passar para 5, para 6, para 7 e para vagas que hoje nem existem no mercado, concorda? Concordo, Marcelo. Cada vez mais os nossos processos eles estão automatizados, eles estão com uma instrumentação muito grande. Então, realmente, inclusive hoje, as maiores dificuldades nossas para implantar no mercado são pessoas da área de automação, da área de instrumentação, que tem vagas aí abertas e às vezes não consegue fechar rapidamente essas vagas. Então, realmente, a tendência dos processos era estar automatizados. Hoje, por exemplo, numa colhedora de cana, a gente tem computadores de bordo, a gente tem piloto automático, tem uma série de equipamentos que o próprio operador que hoje opera essas máquinas, ele passou ali por um treinamento, passou por um aperfeiçoamento muito grande para adequação, e alguns, infelizmente, no passado não se adequaram e não conseguiram acompanhar o ritmo. Então, daí a importância de todo mundo estar sempre se atualizando, estar de olho nas oportunidades. A Raizen também tem uma parceria muito forte com o Sebrae, com o Senai. Lá no nosso site vocês encontram essas informações para que a gente possa ajudar no desenvolvimento de pessoas também para a comunidade e para nós mesmos. Perfeito, perfeito. E eu quero aproveitar que nós estamos aí no segundo dia do Congresso Nacional da Bioenergia para te questionar. A Raizen está participando e eu imagino que lá haja uma quantidade de informações muito grande e de inovação para todo o setor. É importante para a Raizen, e eu faço questão de falar do Congresso, porque é aqui da região, é promovido pela UDOP, que é sediado em Araçatuba, e é tido como o maior congresso técnico sucroalcooleiro, ou, como eles gostam de dizer hoje, de bioenergia do mundo. E para a Raizen, imagino que é muito importante estar em um evento como esse. Correto, Marcelo. A gente participa tanto como debatedor, tanto como palestrante, tanto como ouvinte. A gente sabe, já está na 16ª edição. São esperadas aí mais de 1.600 pessoas nesses 2 dias do evento. Inclusive eu, acabando aqui, estarei indo lá me prestigiar o evento. A gente sempre encontra amigos, sempre encontra oportunidades. É muito legal um congresso ali onde a gente reúne a área técnica, reúne produtores, pesquisadores, fornecedores, todo o pessoal do setor, vem gente de longe para participar, e lá tem muita oportunidade para discussão, altíssimo nível das palestras, altíssimo nível do alinhamento das nossas necessidades com o que está sendo apresentado lá. Então peço para vocês do setor, participem. Inclusive eu, acabando aqui, estarei indo para lá também participar. Eu também, nós nos encontraremos lá. Jonathan Alves e eu estivemos ontem lá. O Jonathan hoje vai participar, inclusive,
da sala de comunicação, Jonathan, é isso que você vai? Lá? É isso? E ontem foi bom? Rapaz, sensacional. E eu, mais uma vez, parabenizo aí o pessoal da UDOP, Antônio César Salib, Rogério Mian, Vanessa Olivieri, que conheço, mas a toda a equipe, porque a organização está primorosa, os painéis estão trazendo muito conhecimento. Fiquei boa parte do dia ontem lá na Unip, inclusive acompanhando o painel Magno na parte da tarde, tem muito conhecimento, e eu que não sou da área, Wellington, eu fico surpreso quando eu vejo os equipamentos, enche os olhos, né? Então vi lá o eixo elétrico da Megatec, vi que a Apollo colocou um painel fotovoltaico ali fora, enfim, é muita inovação, é muito empreendedorismo de um setor que é muito importante para o país. Vale lembrar que, de forma geral, o agro responde hoje por quase 25% do produto interno bruto do país, e lá dentro disso, a bioenergia responde por grande parte. Aqui na região, inclusive, o Wellington estava dizendo que a terra teve uma valorização, e é de fato isso. Foi tido, não sei se ainda é, Wellington, a nova fronteira do setor sucroalcooleiro, ou, como vocês chamam, mil perdões, de bioenergia, mas exatamente aqui que já foi a terra do gado, a terra do boi, acabou passando a terra da cana, porque ela ficou cara, e aí o pecuarista levou a sua propriedade, o seu gado, aliás, a propriedade não, levou o seu gado para propriedades em outros estados, porque para ele hoje compensa mais investir na cana. E aí há esse mar de cana-de-açúcar que a gente brinca aqui, às margens da rodovia Marechal Rondon. É um setor que não diminui mais, né, Wellington? Não, realmente, aqui é uma região que já é consolidada como uma região canavieira. Só para vocês terem uma ideia, né, a produção agropecuária do bloco administrativo de Araçatuba compreende aí um total de 6,7 bilhões de reais, sendo que 5,9 bilhões relacionado à agricultura, e a maior parte disso, cerca de 77% de todo esse montante é proveniente da cana. Então hoje o setor que mais movimenta aqui é muito forte em pecuária ainda, é muito forte em outros setores, tem crescido soja também aqui na região, mas a cana hoje ela tem um movimento muito expressivo aqui na região, grande geradora de empregos, grande geradora de oportunidades. É um caminho sem volta aqui para a nossa região, ainda mais agora com a chegada de novas tecnologias como o etanol de segunda geração, a tendência é valorizar ainda mais aqui a nossa região. Eu gostaria então de a gente encerrar a nossa entrevista lembrando a quem está nos ouvindo que a sustentabilidade ela norteia as ações do setor de bioenergia. Hoje a legislação ela é muito rígida, ela é extensa, vasta e rígida em relação a isso. Então, as empresas, de forma geral, e eu tenho certeza que a Raízen também, ela se preocupa muito com a viabilidade econômica, obviamente, tem que dar lucro, a empresa existe para isso, mas de forma equilibrada com responsabilidade social e preservação do meio ambiente. Como eu disse, né, Marcelo, a gente está investindo em tecnologias onde a gente consegue produzir 50% a mais de etanol sem aumentar 1 hectare de área plantada. E para vocês terem uma ideia, hoje um carro movimentado a etanol, ele emite cerca de 8 vezes menos, etanol de primeira geração, 8 vezes menos CO2 no seu processo produtivo do que um carro movimentado a gasolina. E se o etanol for de segunda geração, onde a gente tem um custo energético muito menor para produzir, já que o bagaço já está ali dentro da indústria, você tem apenas uma logística para isso, para às vezes levar de uma unidade para outra, é cerca de 13 vezes menos as emissões. Então o setor ele contribui muito para a redução de emissões. A Raízen, além de vender para o mercado interno, ela exporta. O açúcar aqui da região, ele vai em grande volume para o Canadá, então ele é exportado, açúcar VHP. O etanol produzido aqui na região, tem alguns etanóis especiais que atende mercados do Japão, atende mercados de Coreia, atende mercados da Ásia, da Europa. Então é muito importante para nós, além da gente ter todas as certificações, os ISOs, além de ter aí certificações importantes relacionadas à sustentabilidade com bom sucro, a gente fazer as coisas da forma mais correta possível. Hoje, por exemplo, Marcelo, a gente, aqui no Polo Araçatuba, apenas 11% da nossa adubação do canavial ela vai ser feita com nutriente mineral, que é o que a gente tem que extrair da natureza. 89% vai receber vinhaça, torta de filtro, que são subprodutos da produção sucroalcooleira que volta para o nosso canavial como fertilizante. Isso ajuda em toda a cadeia de sustentabilidade, toda a cadeia do sistema.
A gente fala muito que a Raízen ela vai começar a vender sustentabilidade. Então, o nosso etanol de segunda geração, que eu especifiquei um pouco, o grande caminho dele é ir para a Europa. O grande cliente nosso é o europeu. E o europeu ele quer comprar sustentabilidade. Então, fica o compromisso nosso de continuar sendo uma empresa limpa, continuar sendo uma empresa que vai descarbonizar, ajudar a descarbonizar o meio ambiente, ajudar a descarbonizar toda a cadeia produtiva. E cada vez ainda mais forte, a gente vem investindo, além do etanol de segunda geração, novas ondas, com novos produtos, que serão novas alternativas, com uma pegada energética e um potencial de emissão de gás muito menor do que as tecnologias que a gente tem hoje. Wellington, quero te agradecer pela participação, pelas informações relevantes que você trouxe. Bom dia para você, boa participação lá no Congresso hoje. Como eu sempre digo aos entrevistados que vêm aqui, tendo informação relevante, nos mande como sugestão de pauta, que a gente abre os microfones do Jornal da Manhã. Bom dia. Bom dia, eu agradeço a oportunidade, Marcelo, Jonathan. Fico à disposição.